não te louvar? Como não te adorar? Se és tão grande assim, como não te louvar? Como não te adorar? Se nos amas tanto assim, és nosso Deus, nossa força, nossa força, nosso refúgio. Em ti temos tudo, a alegria. Como não te louvar? Como não te louvar? Como não te adorar? Se és tão grande, se és tão grande assim, como não te louvar? Como não te adorar? Se nos amas tanto assim, és nosso Deus, nossa força, nosso refúgio. Em ti temos tudo, a alegria. Como não te louvar? como não te louvar? Como não te adorar? Se és tão grande assim, como não te louvar? Como não te adorar? Se nos amas, se nos amas tanto assim, és nosso Deus, nossa força, nossa força, nosso refúgio, nosso refúgio. Em ti temos tudo, a alegria. Como não te louvar? e é justo que eu te louve. Canta conosco. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu É justo, é justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. posso cantar, Posso cantar ao Senhor, posso louvar, posso adorar ao meu Criador. Posso cantar ao Senhor, pois estou entregue ao seu amor. como não te louvar? Como não te adorar? Se és tão grande assim, como não te louvar? Como não te adorar? Se nos amas tanto assim, Como não te louvar? como não te adorar? Se és tão grande assim, como não te louvar? Como não te adorar? Se nos amas tanto assim. Invoca conosco o Espírito Santo nessa tarde de domingo, dia do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar do louvor, da música animada, carismática, no grupo de oração da Renovação Carismática. E o nosso convidado especial é o Antônio Santiago Filho, que está aqui com toda alegria, dedicação,
para partilhar conosco, mas também vivenciarmos nessa tarde de domingo no programa musical Acordes para Jesus. Seja bem-vindo, Antônio. Deus te abençoe. Obrigado, Antônio também, né? Antônio Filho e Antônio José. Hoje é de Antônio para Antônio. Antônio, alegria, já há um tempão que o Antônio José sempre fazia um convite para estar aqui no Acordes para Jesus, para nós partilharmos um pouco, para a gente cantar, rezar, louvar. E chegou o dia, né, Antônio? Tudo tem a hora, né? E o dia. Um dia especial para partilharmos da música, do louvor, né, no grupo de oração, que é um momento muito especial, um momento assim marcante do grupo de oração. É a porta de entrada do grupo de oração, é o momento onde as pessoas abrem o coração para que Deus possa realizar as maravilhas que Ele tem para realizar em cada dia do grupo de oração. Pois a gente olha para as nossas caras mesmo, né? E a gente reconhece que não dá para viver sem um grupo de oração, né, Antônio? Não dá. Não dá. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente está mergulhado num grupo de oração, podemos dizer, há décadas, né? Eu já estou há 35 anos. Eu estou há 30. Eita, Antônio, eu pensei que você tinha mais. Não, porque de Turíbulo do Senhor são 30 anos, né? Foram 30 anos em março desse ano, né? A gente conta uns 2 que eu participei da comunidade Carismas e que o grupo não era reconhecido aqui na paróquia de Santa Terezinha, né? Então a gente não era muito visto antes desses 30, né? Mas a nossa alma está escrita Renovação Carismática Católica, né? Não precisa nem andar com a camisa que possa de fato chamar atenção no sentido do Festival do Senhor, ou uma camisa com uma mensagem bíblica, porque as pessoas olham para nós e acreditam que é assim com você também, diz assim, tu é da Renovação Carismática, né? Não dá para esconder esse dom, esse carisma, essa obra do Espírito em nós. Eu podia até dizer, já tomando um pouquinho das suas palavras, que não dá para viver sem um grupo de oração, dá, Antônio? Não dá para viver, né? Ao longo desses tantos anos, o grupo de oração foi o meu início, né, dessa caminhada, foi o lugar onde eu pude fazer a minha experiência com Deus, a experiência de fé, conhecer a Deus, experimentar de tantas maravilhas, aprender a rezar, aprender a amar a igreja, aprender a buscar os sacramentos. Foi no grupo de oração que eu aprendi a construir a minha família, foi no grupo de oração onde eu aprendi a construir os valores que hoje eu carrego, por onde eu ando, no trabalho, em qualquer lugar. Então, assim, o grupo de oração, não dá para a gente viver sem o grupo de oração. O grupo de oração é um tesouro para cada um de nós. Com certeza, é a nossa Jerusalém, né? E é no grupo de oração também que a gente encontra amigos e irmãos maravilhosos, né? Eu posso dizer isso com todas as letras, que o Antônio é um irmão, um amigo, uma ovelha maravilhosa que Deus me deu. A gente não precisa, para dizer que é amigo, estar o tempo todo se falando ou se encontrando, né, Antônio? Sim. Porque tem um tempo para cada coisa. Mas nos momentos mais especiais, a gente manda mensagem. A gente sempre se encontra na casa de Maria, né? Sim. E recorda momentos maravilhosos. Então, o grupo de oração também é local de encontrar os amigos de Jesus. E eu tenho dito, onde eu tenho ido, eu só quero ser amigo de quem é amigo de Jesus. Quem não é amigo de Jesus não tem amizade verdadeira, não. Às vezes tem uma amizade, às vezes interesseira, né? Sim. E às vezes até traiçoeira, né? Porque os verdadeiros amigos a gente comprova que são aqueles que são amigos de Jesus. E é bom falar de Jesus dentro do grupo de oração, fora do grupo de oração. Falar de Jesus no louvor carismático, falar de Jesus nos retiros, falar de Jesus no dia a dia,
falar de Jesus e testemunhar Jesus, como já dizia o Papa João Paulo II, né? Nós temos que ser santos de calça jeans nos dias de hoje, né? Na pizzaria, no clube, no supermercado, na igreja, na escola, porque é importante testemunhar Jesus na nossa vida. E o grupo de oração, para você que participa de um grupo de oração, não importa se é no domingo, no sábado, durante a semana, se é de tarde, de noite, conforme a realidade da sua cidade, da sua paróquia. O importante é estar inserido no grupo de oração. Antônio, durante mais de 30 anos da minha vida, eu nunca fiquei uma semana sem ir ao grupo de oração. E depois que eu assumi o ministério de pregação, acompanhado do ministério de oração por cura, eu não sei o que é passar uma semana sem pregar. Isso porque eu vivo dizendo não, né? Para os compromissos. Porque tem dia que a semana está tão cheia que se a gente não se vigiar, a gente não para nem um dia em casa, né? E quando a gente está cansado, a gente não progride muito, né? Porque o Espírito quer agir em nós e através de nós. Mas a gente precisa dar esse livre acesso. E quando a gente está muito cansado, ele age pela necessidade do povo, mas não é bom quando você está cansado demais, que você percebe que a missão se faz cansaço. Você precisa parar um pouquinho para repor as suas forças, não digo nem energias, né? É força mesmo, porque o cansaço gera algo que não é muito bom em nós. Às vezes nos deixa irritados, fatigados. Por qualquer coisinha a gente está respondendo às pessoas, porque a gente é humano ainda, né? Então, quando você percebe um servo cansado, ele começa a agir dessa forma. Não entende muitas coisas. Parece assim que a oração não flui muito bem. O louvor não flui muito bem. Por quê? Porque é um servo cansado, né? E a gente precisa se vigiar nesse sentido, né? Então, eu me vigio muito nesse sentido. Às vezes eu faço 2 e até 3 pregações na semana, mas eu tenho que tirar um dia para ficar em casa, porque a gente cansa, né? É muito bom estar no grupo de oração, encontrar os irmãos, porque o grupo de oração também é a nossa segunda família, né, Lília? Sim. Nossa segunda família. E a gente precisa cuidar dessa família. Você concorda comigo, Antônio? Concordo sim, Antônio. O grupo de oração, ele toma uma proporção tão grande na nossa vida que a gente precisa de fato estar atento para não deixar as outras coisas ali. Mas assim, É ele é verdade. tão bom, é tão importante para a gente. E meu Deus, eu lembro quando eu comecei no grupo de oração, aos 15 anos, eu fui me entregando de corpo e alma para o grupo de oração. E eu lembro que às vezes eu chegava em casa, ao final da jornada, da missão, de tudo, só fazia deitar ali na minha cama. E às vezes os pés estavam cansados da ida para lá e para cá, mas acordava no dia seguinte, às vezes eu até dizia assim: ô Senhor, o pouco que eu dormi, o que eu dormi me faz recuperar todas as minhas forças para que eu amanhã acorde bem, com alegria e vá cumprir com a minha missão. Então, assim, o grupo de oração, ele cresce assim, ele cresce em nós o sabor pelas coisas de Deus, ele faz crescer em nós o sabor pelas coisas de Deus, ele faz a gente ver com uma outra ótica as situações, os problemas, todas as coisas que a gente vai vivendo. O grupo de oração, ele abre assim novos horizontes para nós. Eu lembro que eu falava que eu comecei com 15 anos, né, Antônio? E aos 15 anos eu muito jovem e assim, a minha mãe, ela me empurrava para ir à igreja. A minha mãe, ela dizia, nós somos 5 filhos, né? E ela tinha muito medo de perder a gente pro Até mundo. nisso nós somos parecidos, Lília. Somos 5 filhos também. Ela tinha muito medo de perder a gente assim pro mundo e tal. E ela disse: meu Deus, o que eu faço para que esses meninos não se percam? Levar para a igreja. Aí ela disse: então eu vou levar eles para a igreja. Então ela contava assim que para ir à missa era sempre porque lá em casa é uma escadinha, né? Todo mundo assim, quase foi um ano após o outro. Então ela disse que começava a arrumar um e aí quando chegava no final para terminar de arrumar o outro já estava todo descabelado, já estava sujo, sei lá. E ela disse assim: mesmo que eu chegue na hora da bênção final eu vou. E levo E eles. levo os meninos. Então ela sempre encaminhava a gente para ir.
Levava e ela dizia, Antônio, filho, vai para um grupo de jovens, vai participar de alguma coisa, porque eu sempre muito tímido, ficava muito em casa, só dentro de casa, não saía para lugar nenhum. Até que então eu fiz a primeira Eucaristia, e depois que passou a primeira Eucaristia, sempre vem uma fase, né? Agora é o Crisma, outro sacramento. E a minha mãe disse, então, vai fazer o Crisma? E eu disse, não sei nem onde é, como é que é e tal. E aí passou uma senhora, uma jovem, que eu sabia que ela era catequista, e eu, se eu quero participar do Crisma, é possível ainda fazer a catequese? Ela disse, vai aos sábados, às 14 horas você pode ir, era do Carmo, né? E ela disse, você Ela pode foi ir. sua primeira catequista, né? Primeira catequista. E ela disse, você pode ir lá, né, no grupo de oração, na catequese a gente vai orientando. Aí fui, e lembro que nos primeiros encontros ela disse, você não gostaria de participar de um grupo de oração? E eu, como é esse grupo de oração? E ela disse, olha, a gente está até fazendo um seminário de vida no Espírito Santo, mas você pode ir. E aí eu fui, primeiro sábado, para aquele encontro, estava tendo um seminário. Eu lembro que quem estava pregando, foi até fazer aquela pregação, a primeira foi, me parece, era Roberto e depois o Enes Gomes. É interessante, o tempo pode passar. Mas quando a gente lembra do seminário da gente, a gente não esquece o primeiro pregador, né? E a música também marca. E o Enes, eu lembro que nós estávamos esperando o Enes chegar, e aí todo mundo aguardando ele chegar, e daqui a pouco chegou aquele rapaz magrinho, o Enes usava aquele rabicózinho de cabelo, andava com chapéu de couro e tudo e tal, com violão na mão, e aí gente boa, e aquela alegria toda. Aquela popularidade toda dele, né? E aí ele pregou, eu lembro que ele pregava sobre o senhorio de Jesus, e falava de falsas doutrinas, aí eu lembro que ele contava a história. Dava testemunho. Tem o rei, o rei do futebol é o Pelé, não sei o que ele dizia, eu lembro das palavras dele. Pois é, mas o rei da nossa vida, do universo, é Jesus. E aí ele cantava, eu lembro muito aquela música que ele gostava de cantar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só dava ela, né? Era uma música tão simples, mas que era tão motivadora para aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, mas também intensificar uma vivência de oração. Então, naquela minha primeira experiência com o grupo de oração, o grupo era um grupo muito pequeno, não era ainda Luz do Mundo, era o Mensagem Viva, era em torno de 15 jovens diante do sacrário ali de Santíssimo, né? Ficávamos num espaçozinho que tinha na igreja, e depois fomos indo, caminhando. A do Carmo me ofereceu um violão, você quer aprender a tocar? E eu disse, eu nunca pensei não, mas quem sabe? Alguém tem que ser canal de graça, né? Aí ela me arranjou o violão, aí ela disse que estava tendo aula com um rapaz que era perto, aí me encaminhou para esse rapaz, e ele ia lá, tocava várias músicas, depois ele toca aí, eu não sei tocar nada ainda, né? Aí ele me deu um livrinho com uns acordes bem básicos, aí eu fui pregando, depois comecei a tocar as primeiras músicas. Eu lembro muito, era o auge daquela música. Meu pensamento és tu, Senhor. Meu pensamento és tu, Senhor. Meu pensamento és tu, Senhor. Meu pensamento és tu. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Então comecei a tocar e cantava essa, tinha outras bem mais simples também. Mais simples. Acho que não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não sei se eu vou lembrar. Por isso eu canto, né? Mais ou menos assim, para lembrar aqui direitinho. E eu lembro de um episódio que o Francisco Oliveira, né? Sim. Nosso amigo lá de longas datas também, a do Carmo, disse assim, bom, nós vamos fazer a nossa festa de final de ano, de confraternização, e vai ser aquele momento do louvor,
E O aí, Antônio Filho vai tocar. aí a do Carmen Você já disse estava assim, com quantos meses? eu acho que eu já estava Que ela tinha te dado o violão. quase um ano, eu acho, Ah. já no grupo de oração, assim. Aí ela disse assim, bom, aí nós vamos fazer no final do ano essa confraternização, nosso momento que a gente fazia, era muito característico, né? E aí ela disse assim, e os meninos disseram, mas como é que vai ser a animação? Não, o Antônio Filho vai tocar. E o Francisco Oliveira não tinha muita coisa para falar disso. Mas ele só sabe tocar 2 músicas. Só tocava dó e Só ré. toca 2 músicas. Mas é porque as músicas eram tão simples, era? Eu me lembro aquela música de Nossa Senhora, que se cantava muito. E sim, ali só sabia praticamente 2 notas, né? Maria, queremos te dar, diga nós só, nosso amor, cantava demais, nessa flor, Maria, queremos louvar ao Senhor, por te criar. Depois a gente emendava Cristo é o meu sol, e assim vai, né? Inclusive, foi as primeiras que eu aprendi a tocar. Dos A primeiros gente acordes. cantava muito Primeiros essas acordes também de canções. quem está indo lá para aula de música ou Isso. pega o Que é bem cancioneiro, é facinho. caminhando e cantando, né? É verdade. Caminhando e cantando e seguindo. Só são 2 notas também, né? Eu sei que aí foi todo esse processo, caminhando, e depois fui aprendendo outras músicas e tal. Depois chegou um dia que ela disse, bom, a gente vai cantar no grupo de oração. Foram aparecendo outros meninos também. Daí veio o João da Cruz, que já participava, tinha o Milton também. O Davi, que é um dos nossos grandes guitarristas da Banda Vida, mas também está lá no Luz do Mundo até hoje também. Chegou o menininho, acho que 10 anos, aqui na minha Hoje eu olho pro filho dele e me lembro dele. É, cópia fiel. Eu digo, Davi não dá para negar. Então, assim, o Luz do Mundo, ele era... Eu participei durante 17 anos do Luz do Mundo. Só saí depois que fui para casar, que fui para o Sagrado Coração de A Jesus. do Bela Vista. Bela Vista, já vai fazer 18 anos. Então, assim, durante todo esse tempo, foi um tempo muito agraciado, né? De aprendizado, de muita oração. O Luz do Mundo era muito servido de muitos músicos, muitos lembro. instrumentistas. Nós fazíamos muitos Ministério eventos. completo, era. né? Tocávamos a missa completinha, guitarra, bateria, teclado, todo mundo, era aquela festa, fazia os eventos, os shows, como eu te falei, Animava pra na casa de Jesus. Maria. Depois nós começamos a tocar em alguns eventos, congressos, em outras atividades. Eu lembro a Marineide nos convidou para um evento com o Reinaldo e nos deu um cassetezinho para a gente aprender aquelas músicas de cura e libertação, Sim. e fomos. e Secretaria Rafael, né? tudo. Depois o Enjupes também. Mas assim, aquele foi um tempo. Depois, quando eu fui para o Sagrado Coração de Jesus, lá já não tinha música. Eu era o músico que tinha chegado. Pois é, as realidades, né? É. Às vezes a gente reclama do grupo de oração da gente, mas quando você vê a realidade de outro grupo que não tem um instrumentista, que não tem um pregador, aí você vai dizer, eu era feliz, nem sabia, né? Pois é. Mas assim, em todo esse tempo, a música sempre foi muito presente. E quando se fala de música no grupo de oração, a música ela é a porta de entrada, porque uma música ungida, ela abre o seu coração para a pregação, ela abre o seu coração para você tomar decisões, para você mudar. Então, as músicas, elas vão nascendo no coração dos compositores a partir daquela experiência. Não sei se você concorda comigo, mas eu sempre comento isso com o Antônio José, que as músicas de antigamente, elas têm uma unção diferente. As músicas atuais, elas têm muita unção, sim, mas as de antigamente, não sei se porque marcou a nossa vida, marcou a nossa história, elas têm uma unção diferente para nós. Eu tenho uma música que eu toda vez que eu canto, eu choro, que é Esse Precioso para mim, Senhor. Sim. Essa música, para mim, ela marcou o meu seminário, né? Todo o meu Essa seminário. música foi a música do primeiro dia que eu fui no grupo de oração. Eugênio Não Jorge, dá para né? esquecer, sim. Então, essa música ela foi muito importante para mim. Então, todas as vezes que eu me sentia desanimada, aí eu começava a cantar essa canção e aí já entrava num clima de adoração, num Retorna ao clima de primeiro amor, né? oração, e aí ia vivenciando esse amor que Jesus tem por mim e que eu quero ter por Ele todos os dias. E os músicos, né, os músicos atuais têm muita unção, mas essas músicas, elas
flecham assim o nosso coração até Marcaram a hoje. história da RCC no Brasil, né? Importante falar que o grupo de oração é local de batismo no Espírito Santo, né? Nós somos atraídos primeiro pelo louvor, como você já começou a falar, né? Depois pela pregação, né? E é importante saber diferenciar um grupo carismático de um outro grupo de oração, né? Então, é a identidade da renovação carismática católica, a efusão do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Porque a partir daí, quem participa de um grupo de oração e já serve no ministério entende o que eu estou dizendo. A partir daí é que vai fluir a vida nova. Porque o que é o batismo no Espírito Santo, né? Nós aprendemos que não é um outro sacramento, mas é uma vivência diária com o Espírito Santo. E aí, conforme a nossa abertura, nossa entrega, vai acontecendo conosco o início de uma vida nova. E eu costumo dizer, acompanhada de louvor e de um grande zelo pelo reino de Deus, né? Quando a gente está no grupo de oração, iniciando no grupo, que a cabeça está cheia de louvor, cheia de ideias, em qualquer lugar que a gente chega, a gente já vai pensando no louvor. Você vê um espaço grande, você diz, aqui daria certo um evento da renovação, né? Aqui dá certo uma noite carismática. Por quê? Porque nós somos transformados pelo louvor e pela oração. Quem tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de renovação, pode testemunhar que tudo que aprendeu foi na renovação, né? Sim. Foi com a renovação. Então, a renovação é essa mãe, a mãe dos grupos de oração, é a mãe das comunidades católicas que gerou, que pariu tantos grupos de oração, tantos filhos para Deus, né? E o bom é que quando a gente participa realmente com o compromisso do grupo de oração, a gente aprende a amar a igreja, Antônio. A gente não detesta a igreja, a gente sabe dos pecados da igreja, mas nós nunca aprendemos a detestar o Papa, nem a falar mal do bispo, a criticar ou bater de frente com o padre. Nunca a renovação carismática nos ensinou isso, muito pelo contrário. Ela nos ensinou a amar a igreja, a rezar pela igreja, obedecer à igreja. Tanto é que o testemunho da renovação carismática no Brasil fez com que a realidade das dioceses mudasse, né? Então, nós fomos conquistando o nosso espaço. Eu digo nós porque aqui na paróquia foi uma luta muito grande, né? E o nosso testemunho de vida, o nosso compromisso com a liturgia, com a paróquia, com o grupo de oração primeiro, fez a gente adquirir uma catolicidade que a gente não tinha, né? E a gente percebe muita gente na igreja com a cabeça de protestante, né? Até padres com cabeça de protestante. O padre Rivaldo sempre diz que antes de ter feito o estudo sobre o tratado da consagração, ele era um padre protestante dentro da igreja, né? Ele aprendeu a amar a igreja, a amar Nossa Senhora, principalmente depois da consagração dele, né? Então, se a gente for passar um pente fino assim nas paróquias, tem muitos católicos protestantes, porque criticam a igreja, falam mal da igreja, falta essa experiência com o batismo no Espírito, para reconhecer que a igreja é humana, a igreja é pecadora, é santa, porque o fundador dela é santo, é Jesus, o Espírito Santo. Mas quando a gente passa pelo processo da efusão do Espírito, que a gente experimenta os frutos do batismo no Espírito, aí a vida da gente realmente é transformada e a gente passa a amar mais a igreja, né? Assim aconteceu com os apóstolos, né? Com Sim. os discípulos. Eles estavam lá aguardando o cumprimento da promessa, né? Em Pentecostes. Muitos deles, né? Estavam lá cheios de medo, às vezes De estavam com o dúvida. coração em dúvida, incrédulos, às vezes ainda estavam pensativos, às vezes o orgulho ainda estava grande no coração deles, quem vai ser o maior de nós, quem é o melhor, quem vai sentar à direita ou à esquerda. E quando Jesus foi, né? Disse, olha, eu vou voltar ao Pai, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo, ele vos dará força, e assim vocês vão ser
minhas testemunhas. E aí os discípulos experimentaram na vida deles o Espírito Santo em Pentecostes. Daí eles saíram, né? Primeiro eles viveram intensamente a comunidade, ajudaram uns aos outros, ajudaram os irmãos. Depois saíram em missão, né? Aí saíram em missão anunciando Jesus, curando, cantando, né? Louvando. Nas prisões, quando estavam presos, Paulo e Silas estavam presos, e mesmo assim louvavam. E o louvor libertava, porque o louvor quebrou as cadeias de lá, né? A gente E ainda quebra, né? quebra as cadeias. Então, assim, é extremamente importante essa vivência, né? O grupo de oração, ele leva você a experimentar Deus, a pessoa de Jesus, essa experiência através do batismo do Espírito Santo, que não é um sacramento novo, mas é um abrir o coração para Deus. E a partir dessa experiência, quando ela é verdadeira, esses frutos aparecem: o amor a Deus, o amor à igreja, o amor aos sacramentos, Perdão, a palavra, o perdão, o gosto pela o oração. gosto por todas as coisas, porque é muito importante isso. E a principal é também o louvor, né, que a gente está falando. O louvor, que é esse agradecer, esse glorificar a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. E só dá para caminhar muito tempo se o coração estiver abrasado, né? Então vamos cantar como brasa aí, né? Essa música fez a gente rezar muito, chorar muito, né? Adorar muito. E é muito gratificante cantar essa canção com o autor dessa música, que está bem aqui. Como brasa, né? Essa música, ela surgiu assim no momento em que eu pedi a Deus que o coração permanecesse sempre aceso, abrasado, né? Abrasado do Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente se sente assim cansado, fraco. Mas todas as vezes que assim eu me sentia, eu pegava o violão, ia para o quarto e começava a cantarolar, a rezar e pedir o Espírito Santo para aquecer o coração. Aquece, está frio, aquece, né? Então foi assim que ela nasceu. Como brasa eu quero estar, inflamado de amor, chama viva, acesa em meu coração. Tem que dar como brasa. Como brasa eu quero estar, inflamado de amor, chama viva, acesa em meu coração. Espírito Santo, aquece o meu coração. Espírito Santo, aquece o meu coração. Com teu fogo abrasador. Espírito Santo, aquece. Espírito Santo, aquece o meu coração. Espírito Santo, aquece o meu coração. Aquece, Espírito Santo. Com teu fogo abrasador. Nós clamamos a tua presença nessa tarde de domingo, Espírito Santo. Domingo que é o dia do Senhor. Espírito Santo, tu que geras o louvor mais verdadeiro na nossa alma.
Abrasa o nosso coração nesta hora, nesse momento, nesse dia. Abrasa o nosso coração com o teu fogo abrasador, Espírito Santo. Tu és o doce hóspede da nossa alma. E nós não queremos te sufocar dentro de nós, Espírito Santo. Nós queremos te dar livre acesso. Nós queremos, Espírito Santo, que tu reacendas em nós essa centelha do amor de Deus. E como diz o profeta Isaías, não deixa apagar em nós essa mecha que ainda fumega, esse pavio que ainda fumega. Reacende em nós, Espírito Santo, o desejo da oração. Reacende em nós, Espírito Santo, o gosto pela palavra de Deus, o estudo bíblico que muitos não fazem mais, a oração pessoal, a oração comunitária. Reacende em nós, Espírito Santo, o desejo de estar na comunidade, de participar do louvor, da reunião de oração, do grupo de perseverança, que é o grupo de partilha também chamado, de estar na reunião do ministério, seja qual ministério cada um for chamado. Reacende em nós, Espírito Santo, o amor pela igreja. Reacende em nós, Espírito Santo, a busca pelo sacramento, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, quando necessário, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, aqueles que estão na caminhada, mas sem sacramento. Inquieta, Espírito Santo, para que estejam sacramentados, solidificados, firmados na igreja do Senhor. Espírito Santo recebe os coordenadores, os servos, aqueles que ajudam na coordenação, no núcleo, na liderança, que eles sustentem essa bandeira do grupo de oração, que eles não venham a esfriar. Não deixa, Espírito Santo, que o louvor venha a faltar nos corações, que o louvor ungido venha a faltar no grupo de oração, por mais simples que seja, por mais que só tenha um violão, uma caixa de som, 2 microfones, talvez um pandeiro. Não permita, Espírito Santo, que o louvor cesse nos nossos corações. Nós queremos ser homens e mulheres de louvor, porque nós fomos atraídos pelo louvor, Senhor. E nós queremos ser instrumentos de graça. Nós queremos ser instrumentos de louvor, de conversão. Mas para isso, Espírito Santo, é preciso que o nosso coração esteja abrasado. Que nós possamos aprender, Espírito Santo, cada dia, botar um pouquinho de azeite nessa brasa. Que nós possamos estar acesos como brasa. Xiria canta labarieri, ela canta lauria, ela xiria labaria, 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 labaria. Xiria la canta na oriana, suricanda labarieri, canta labaria, labaria. Xiria canta na oriana, labarieri, canta labarieri, Espírito Santo, aquece o meu coração. Espírito Santo, aquece o meu coração. Espírito Santo, aquece o meu coração. Com teu fogo
abrasador. Com teu fogo, Abrasa, Espírito Santo. abrasador. A gente começa a cantar essas canções, a gente viaja, né? E viaja naquele tempo lá na capela da Casa de Maria, que a gente reunia a equipe de serviço. Não sei se você lembra, no sábado de manhã, né? A gente entrava 9 horas na capela, ficava até 1 hora da tarde. Não sentia fome, não sentia sede, não estava preocupado com o tempo, né? E tinha homens casados, mulheres casadas, né? Que quando a gente mergulhava mesmo na graça, a gente não queria parar mais. E o bom é que a gente percebe os frutos desse tempo, né? Eu sou fruto desse tempo, você é fruto desse tempo. É bom saber que irmãos que caminharam conosco na equipe de serviço ainda hoje estão com esse coração abrasado, né? Esse desejo de pertencer cada dia ao Senhor, né? Como nós estamos falando da música, do louvor carismático, no grupo carismático, eu relembrava o Antônio também, antes da gravação, antes do programa, né? Que é importante a gente relembrar 4 qualidades que um grupo de oração deve ter, Lília. Um grupo de oração, desse grupo que nós estamos falando aqui, né? Ele precisa ser carismático, porque ele precisa fazer uso dos carismas, dos dons, né? Ele precisa ser animado, porque a gente canta batendo palma, dançando, levantando os braços, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, né? A exemplo de Davi também, que dançou na frente da Arca da Aliança só de sunga, né? Ele precisa ser grande no sentido de acolher crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, um grupo heterogêneo, ele precisa ser grande. E ele precisa, acima de tudo, também ser querigmático, né? Porque o grupo de oração, para realmente caminhar como ele precisa caminhar de acordo com as orientações nacionais, ele precisa ser carismático, ele precisa ser animado, ele precisa ser querigmático, ele precisa ser grande. Quando a gente chega num grupo de oração que falta essas 4 qualidades, a gente percebe deficiência no grupo de oração. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, Antônio, que a coisa mais difícil que tem é coordenar um grupo de oração, né? Nós já fomos coordenadores diocesanos da Renovação de Teresina, já coordenamos ministérios, grupo de oração também, né? Atualmente eu não coordeno grupo de oração, porque quando eu não estou na coordenação, eu me sinto mais livre para as missões, né? O grupo de oração, de um certo modo, prende a gente, porque a gente precisa estar lá. E o grupo de oração que realmente quer viver essa carismaticidade, é no mínimo 3 dias na semana que a gente tem que dedicar, né? E aí isso exige muito do coordenador, porque quando o coordenador não vai, as pessoas... o coordenador não foi, eu também não vou, né? Então o coordenador tem que ser exemplo. E aí quando eu não estou coordenando, o Espírito Santo trabalha mais na minha mente, no meu coração. Aí é projeto por cima de projeto, escrevo tanta coisa e eu me sinto mais livre para a missão, né? Então é importante você que nos assiste, você que vai nos assistir depois, que está num grupo de oração, saber que é importante trabalhar essas 4 características. Porque se o grupo é carismático, a plenitude do Espírito Santo vai estar ali, falando aos corações, trazendo uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, realizando curas, prodígios, milagres. Como é bom a gente ouvir um testemunho do irmão que chega cansado no início, né? Foi mesmo arrastado, e depois da pregação, depois do louvor, depois da oração, ele tem coragem de levantar o braço e dizer, eu cheguei aqui morto, cansado, mas eu estou me sentindo renovado. Eu estava sentindo uma dor de cabeça, mas quando o pregador, o ministro de oração, começou a ministrar aquela oração e fomos tocando no outro, orando uns pelos outros, me senti restaurado.
aquela dor na coluna foi embora, aquela dor de cabeça foi embora, aquela perturbação foi embora. E eu quero dizer para você que isso é obra do Espírito Santo. Por isso que tem que ser carismático, por isso que tem que orar em línguas, por isso que tem que fazer uso do dom da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria. Por isso que é local também de pedir cura, porque o povo corria atrás de Jesus, mas era para ser curado, né? E as pessoas hoje estão mais doentes do que naquele tempo, Antônio, né? Sim. Então é preciso estar pedindo realmente os carismas do Espírito. É preciso estar nessa intimidade com o Espírito Santo para profecia. Às vezes você vai num grupo, 2, 3 pessoas falam e o restante nem diz, nem confirma e nem profetiza nada, né? Parece assim que esfriaram nos carismas. E é importante você saber, você faz parte de um grupo carismático. Então você precisa usar esse dom, esse carisma, esse charisma. Quando eu estou pregando o seminário de dons, na experiência de aprofundamento de dons, eu gosto sempre de lembrar que o charisma era um perfume muito caro, né? E não era todo mundo que usava uns anos atrás. E a palavra carisma vem do grego charisma, que significa dom, graça, presente, né? Então o Espírito Santo derramou esses presentes sobre o grupo de oração. E é importante a gente tomar posse desse presente. Abrir a caixa, abrir o pacote, fazer uso desse dom, né? E esses carismas, esses dons, eles são distribuídos. Às vezes as pessoas pensam, mas isso era na igreja antigamente, isso era no tempo dos discípulos. Não. É hoje. Essas ferramentas, elas são dadas hoje para nos ajudarem na evangelização, no serviço do grupo de oração, né? Nós precisamos utilizar tudo aquilo que o Espírito Santo dispõe para a gente, né? Nós não A gente podemos ser costuma só dizer que são profissionais, ferramentas, as ferramentas da evangelização. Nós temos que ter a formação, o conhecimento, mas toda a formação humana, toda a formação intelectual que tiver, se não tiver a ação do Espírito Santo, como diz o documento da igreja, De nada vai não vai adiantar. não vai dar fruto. E a gente vê muitas pessoas que dão quantos testemunhos assim, de quantas bênçãos, quantas graças receberam num grupo de oração. Num grupo de oração, quando elas começaram a participar, quando elas iniciaram. E o grupo de oração se torna assim aquele lugar tão agradável, tão maravilhoso que a pessoa já fica esperando a semana seguinte. A gente para ir ao sonha grupo de com o oração. grupo de oração. Já Quantas deseja horas, ir ao grupo né? de oração. Então, o grupo de oração deve ser esse lugar de fraternidade, de acolhida, de amor, o lugar da palavra de Deus, o lugar da gente fazer essa experiência e depois ser enviado, né, para a missão, para nossa família, para nossa casa, todo mundo. Então, assim, é uma grande bênção. Na segunda-feira agora nós tivemos no nosso grupo de oração o Vinde a mim, Antônio. E o Vinde a mim foi muito interessante, porque o Vinde a mim é para as crianças, né? Então, quem está indo para o Vinde a mim? Já são os meus filhos, os filhos dos casais que lá estão, de todo mundo, os Já pequenininhos. é outra geração. Já é outra Isso geração. é gratificante. E né? eles, assim, participam, e eles rezam, e eles louvam. Estava lá conosco o Giovanni, o Gel e a Francisca. Uhum. E assim, a gente fica encantado com as crianças. Então, o grupo de oração é essa extensão da nossa casa, da nossa família, onde os nossos filhos aprendem a rezar, a amar a Deus. A Júlia, que tem 11 anos, fez a primeira Eucaristia, já aprende o valor da Santa Missa, já aprende o valor da confissão, já aprende o valor do testemunho, da presença, da ajuda também, que agora vai ser coroinha, né? Então, assim, é importante por demais esse estar no grupo de oração e esse se enganjar. Então, não precisa você ficar com medo, porque os carismáticos são malucos. Nós deveríamos ser mais malucos ainda, né? Nós Eu fizemos acho que tanta hoje loucura e nós estamos não aqui, né? somos tão malucos como éramos antigamente, mas assim... Rapaz, eu ainda sou muito louco. Sou muito louco. Então, assim, participe de um grupo de oração, vale a pena, é muito, muito bom para a sua vida. Não é só ficar correndo para um lado para o outro, não é só trabalho, não é só estudo, não é só lazer, não é só futebol, não. Você tem que reservar um tempo para rezar, para acolher a palavra, para parar. Por que o nosso mundo está tão doente? Por que nossas crianças estão tão doentes hoje? Porque não param mais para ouvir, mundo correndo para demais. rezar.
para silenciar, para acalmar o coração. É toda hora acelerado, acelerado, acelerado. E aí o mal chega. E, e a conta é cara, né? A conta que todo mundo vai estar pagando é cara demais. Então é muito importante que você venha ao grupo de oração, que você participe, que você esteja. Esses dias eu peguei o meu filho cantando várias vezes, né? O Mateus. Quem não adorar não vai aguentar. E Do ele Padre estava Jonas. profetizando. E ele cantando, cantando. Eu disse, meu Deus, ele pegou. Será que Escutou? ele sabe menos, tem menos noção do que está cantando? Não, ele já ele escutou, deve ter escutado no YouTube a música tocando, que esses dias o pessoal da Canção Nova, né, cantando muito, e acho que ele pegou e eu só vi ele. Quem não adorar. Então, Ana Lúcia, né? Então, assim, isso é fruto de um grupo de oração, isso é fruto da experiência, isso é muito bom, é muito importante. Do testemunho também ainda do Mateus. Ele estava na escola e tinha um amiguinho dele que estava muito triste, porque o paizinho dele estava doente, estava internado, e aí ele chegou pertinho dele e a professora que relatou isso pra gente. Ele dizia para ele, Vitor, se você rezar, o Papai do Céu vai curar o teu pai. Vamos rezar pelo teu pai, ele vai ficar bom. Vamos rezar por ele. E ficou mesmo. Né? Então, assim, é um testemunho, né, da oração, daquilo que se experimenta no grupo de oração. Eu vejo pais que levam para o grupinho de oração e eles vão ficando por ali também. Enfim, participe de um grupo de oração. Vale a pena. É muito bom. É a nossa cara, a nossa vida, né? E onde nós chegamos, o grupo de oração acontece, Isso. né? O Antônio Filho é diretor de uma escola, né? Sim. E eu já vi algumas entrevistas, já vi algumas postagens, fotos, conversando com a Cleane também, que trabalha lá no sim. hospital comigo, né? É importante também você dar umas pinceladas aí nesse grupo de oração dentro da escola. Porque o grupo de oração, muita gente imagina que é só na igreja, né? Isso. Não é. O grupo de oração é para acontecer dentro da casa da gente, o grupo de oração é para acontecer na repartição. Nós temos o grupo de oração na escola, eu participo, ou melhor, no hospital. Eu participo do grupo de oração no hospital, é dia de quinta-feira, 1h da tarde, depois do almoço, né? 1h da tarde, de 1 às 2, mas participo também no grupo Santo André, lá na comunidade do Residencial Deus Quer, do Verticap. E a gente faz grupo de oração onde a gente está. Se a gente vai para a praia, por lá na praia tem um grupinho de oração. Se você vai para a pizzaria, pois tem a oração antes de comer. Não tem esse negócio de dizer que eu sou do grupo de oração só na igreja. É em todo lugar. Né? Quantos louvores nós fizemos nas praças aqui do Disseu, Antônio? E não tinha estrutura nossa de som, de palco. Eram os caminhões, que era o palco. A gente alugava som, trabalhava, que são um condenado. E à noite estava tocando louvor. E para aprovação ainda faltava energia, né? Mas a alegria... Ou chovia. Mas a alegria não se acabava, né? Então o grupo de oração, ele precisa estar onde você está. Nós não podemos perder tempo. Quantas e quantas vezes terminou a missa aqui na igreja de Santa Teresinha no domingo e a gente ficava sentado ali na praça, cantando, louvando. De repente aparecia gente embriagado, né? E carismático tem sede de orar do povo, né? Aí os meninos disseram, ó, Antônio, chegou um, eu digo, e agora? Né? A gente começava ali a abordar, falar do amor de Deus, quando pensava que ele estava sentado já chorando, recebendo oração. Porque nós não podemos perder tempo. A carta aos Romanos vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, fala um pouquinho também desses momentos que são feitos lá na escola, com os alunos, que faz toda a diferença. É importante falar isso. Né? Nós, respeitando a identidade de cada um, ou a religião, a religiosidade, a gente sempre procura fazer momentos com eles, né, na escola. Recentemente nós fizemos a missa em ação de graças pelo aniversário da escola. E eu fiquei assim tão impressionado depois com as fotos, porque assim, durante o momento do ato penitencial, depois os meninos me mostrando tanta foto dos meninos contrito, assim, né? Contrito, meu Deus, quem olhava assim, gente do céu, o que foi que aconteceu aqui? Mas é assim. Ou então, quando eu faço a acolhida pela manhã, sempre às segundas-feiras, eu faço a acolhida com os alunos. Aí a gente dá os avisos, vai conversando, vai falando tal.
E aí tem uns que ficam conversando, conversando. Mas na hora que eu digo, obrigado, Senhor, por esse dia, aí todo mundo cala. E eles começam também comigo. Porque eles Obrigado estão por sendo essa educados, manhã. né, a fazer Obrigado isso. pelo trabalho, pela escola. Aí eu já vou dizendo, abençoa nossos professores, abençoa esse dia, guarda-nos, protege-nos. Então eles já Uma sabem, oração simples, espontânea, eles já né? sabem dessa experiência. Ou alguns outros momentos também que a gente vai acolhendo, né? Às vezes não dá para eu ficar, mas eu tenho servidores da escola que eles fazem a experiência de ir lá na biblioteca, junta 5, 6, 7 e vão rezar o texto. Tem alunos que chegam com o texto, está rezando este texto? Reza, eu estava rezando agora meio-dia depois do almoço. Então, assim, É essa gratificante. experiência que a gente vai levando, né? Não, e às vezes eu tenho muitos pais também que são de outras religiões, mas eles percebem, e eu digo, olha, aqui a gente anuncia, a gente fala de Deus e seu filho não vai perder ou não vai deixar de ver a sua espiritualidade. Ele vai experimentar desta graça simples. Tem uns que sentem vontade de ser católico, eu digo, pois venha. Então, assim, é um momento de graça. Ser católico é bom bênção. demais, ser católico carismático, Então, Emília, tem coisa melhor. Então, assim, eu partilho que essa semana, a última semana retrasada daqui, foi a experiência, foi maravilhosa. Nós estamos numa preparação agora para uma avaliação da educação, vou falar agora de escola, né, Antônio? Que é o SAEB, que é um momento importante que vai dar a nota para todas as escolas. Eu cheguei no 9º ano, a gente está intensificando, e quando eu cheguei no 9º ano, antes da prova que ia acontecer, do SAEP, e aí quando eu entrei numa porta, estava lá eles, fazendo aquele momento de oração, entregando a prova, entregando Rapaz, tudo. que coisa Eu boa. fiquei olhando assim para ele. Aprender com o Meu professor. Deus, quem entrar aqui vai dizer o que foi que aconteceu. Não sei o que a aplicadora pensou, mas depois ela disse assim, eu disse para ela, como é que foi a avaliação? Ela, Ave Maria, foi excelente. Meu Deus, primeira vez que eu faço numa escola que todo mundo concentrado, faz sua prova no tempo certinho, fizeram. Meu Deus, pois é, que bom, graças a Deus. Isso aí é fruto de evangelização. Tem uma né? superintendente nossa também, não sei se ela vai chegar a ver esse vídeo, mas é a Viviane Manda Carvalheiro. para ela depois. A Viviane Carvalheiro. Então, assim, sempre que ela chega na escola, ela diz, Antônio, todas as vezes que eu chego na tua escola, meu Deus, é um clima diferente, eu sinto algo diferente. Então, assim, a gente procura encher a nossa escola de Deus. Então, Importante. hoje a gente vê muita violência, a gente vê muitas drogas, a gente tem visto muitos alunos que, infelizmente, assim, pela vivência que eles têm por onde andam, trazem para dentro da escola. Então, né? é um trabalho muito grande, muito grande. Eu até outro dia conversei com o pessoal do Ministério Jovem e disse, cadê o projeto de Jesus nas escolas? Eu sei que é muito complicado algumas vezes, mas cadê? Nós fizemos importante, muito aqui nas né? escolas do Distrito Então, assim, 2. o importante é a gente levar essa experiência. E eu acho que eles não bebem porque às vezes a gente não dá. É porque sede tem, né? Sede tem. Vamos cantar uma canção aí antes das conclusões finais do programa, porque passa rápido, né? Diga aí. Cantar uma música do Espírito Santo, daquelas desce sobre nós. Tudo bem. Porque sem o Espírito Santo não dá não, minha gente. Desce sobre nós, desce sobre nós, Santo Espírito, Santo Espírito, desce sobre nós, desce sobre nós, Santo Espírito, Santo Espírito, e rompe as barreiras do meu coração, derruba as muralhas da minha vida, pois quero renascer, quero reviver. E rompe as barreiras. E rompe as barreiras do meu coração, derruba as muralhas da minha vida, pois quero renascer, quero reviver. Canções simples, Lídia, que se cantava e ainda se canta, né? E o importante é que as pessoas vão cantando, mergulhando. Às vezes até as pessoas que não têm muita leitura, mas a música simples facilita na oração, né? Outra boa aí que você já está dedilhando. Eu cantando algumas músicas autorais aqui, né? Que a gente canta. Lembrando que essas canções de hoje são todas do Antônio.
Muda minha vida, Senhor. Muda meu coração. Muda minha vida. Muda minha vida, Senhor. Só parece a luz do mundo. Muda meu coração. Quero me encontrar contigo. Quero experimentar do seu amor, que é capaz de transformar, que é capaz de refazer minha vida. Quero me encontrar contigo. Quero experimentar do seu amor, que é capaz de transformar, que é capaz de refazer minha vida. Muda minha vida. Muda minha vida, Senhor. Muda meu coração. Muda minha vida, Senhor. Muda meu coração. Eu fui pregar no mês passado no seminário de dons, lá no Leão da Tribo de Judá, né, pertinho da Pissarreira. E eles fizeram um poporrinho com essa canção e emendaram outras suas, que ficou muito bom. Eu digo, eu vou levar esse poporri lá pro grupo de oração, porque o pessoal não conhece ainda, né? Quando eu vou nos grupos da Zona Leste, eu percebo que os irmãos ainda cantam muitas suas canções, Antônio. Você canta suas canções lá no seu grupo? Às vezes esquece, né? Cantamos. Aí, às vezes, eu vou recordando de algumas assim, bem que estão guardadinhas, aí canto, essa música é tua. Meu Deus, não sabia, mas a gente canta. E tem que cantar, né? Também, pessoal. Sim, nós vamos terminar o programa com ela. Não fala muito dessa música no coração. Tem uma do Espírito Santo. Eu acho que não sei se tu conhece ela, mas ela é bem... Deixa eu ver se eu recordo. Aqui a letra. Eu esqueci a letra da música agora, né? É assim, os músicos de Teresina não divulgam essas músicas, e aí termina esquecendo. É verdade. E na verdade, assim, as músicas, a gente escrevia muitas músicas, elas nasciam dos eventos que a gente ia fazer. Pois é, a gente precisa retomar as nossas canções. E nesses eventos que a gente fazia, a gente tinha uma temática e trabalhava Isso. essas canções, né? Sim. Então tem uma que é assim: vem, Espírito de Deus, e repousa sobre mim, repousa sobre mim, Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, e repousa sobre mim, e repousa sobre mim, Santo Espírito de Deus. Vem renovar a minha alma, vem renovar a minha alma, vem restaurar todo o meu ser, e apodera-te, apodera-te de mim. Vem, Espírito de Deus, e repousa sobre mim, repousa sobre mim, nós, repousa sobre ti. Santo Espírito de Deus. Eu escutei, não lembro onde. Outra vez eu gravei pro Ícaro, né? Que é o Deve coordenador ter sido. O Ícaro, eu disse assim, Ícaro, tem umas músicas pequenininhas boas de cantar no grupo de oração, com experiências assim bem antigas que a gente grava, né? O Antônio José outro dia gravou um cassetezinho, né? Com várias músicas assim. Então, Já foi no CD. a gente vai esquecendo, vai deixando e a música fica para trás, uma Ela é experiência belíssima. marcante, né? Mas são músicas oracionais, todas Está elas já no nasceram repertório do Santo André, da viu? oração. Nós vamos concluindo, né? Nós já estamos mostrando aqui esse rádio, podemos dizer assim, um rádio bem mais antigo, né?
porque o rádio tem uma influência muito grande e incentivou e ainda incentiva a música, seja a música secular, seja a música cristã, música católica, música evangélica, como se queira chamar, né? E aí nos próximos programas nós vamos estar falando sobre a origem do rádio, né? Muitos cantores que já partiram, né? Tiveram um longo caminho cantando na rádio, né? E é importante falar desse instrumento musical. E apesar de não ser tão antigo, mas é muito novo ainda. Geralmente quem anda de carro gosta de ligar o rádio, né, Antônio? Eu escuto muito. Né? Uma coisa que a gente percebe é que o rádio, ele voltou a ter uma grande importância. Foi. Você vê aí praticamente todos os telejornais, todo mundo tem um programa, até as TVs, De rádio, elas têm né? uma grade, o rádio, utilizando o rádio, porque muita gente É muito está preso ouvido, no né? trânsito, muita gente está indo para lá e gosta de escutar, então eu gosto demais. E tem uma história, e marcou também a nossa história, né? Sim. Então, nos próximos programas, nós vamos estar falando sobre o rádio. Agora, nós vamos concluir esse momento aqui maravilhoso. Eu vou lhe trazer outra vez, viu? Não Tá sei bom. se ainda nesse ano, mas você vem. Eu Fazer uma quero- conclusão aqui do tema, da temática de hoje, né? Que foi a música animada, carismática no grupo de oração. Qual é o último recado que você quer deixar para quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois? O recado que eu deixaria assim é para que todas as pessoas que fazem, principalmente o Ministério de Música e Artes, né, que a gente reforce essa questão do louvor, da oração de louvor dentro do grupo de oração, aproveitar as músicas, aproveitar essa porta de entrada que é o louvor para levar as pessoas para a presença de Deus. A gente quando escuta os relatos, né, da palavra de Deus, quando os músicos, né, tem a música se Quando uniu em oração, uniam-se os os músicos, músicos se uniam em oração, a unção pairava sobre o lugar, né? E quantas vezes a gente não usa mais bem ou não usa adequadamente a música, ou a gente às vezes faz muito só a animação e esquece do que é louvor, diferente, daquela né, do experiência. louvor. Então, que a gente aprenda a colocar a música, o louvor, a oração no grupo de oração, porque ela é a porta que abre, né? Ela é a porta que transforma, que renova. E como é bom a gente sair no grupo de oração, sair cantando. Eu lembro que no meu comecinho, eu lembro do primeiro festival que eu participei, Festival do Senhor, lá na Zona Norte. Eu conto isso, e, às vezes na pregação, No eu falo Premem do Norte. Premem Norte. E eu saí de lá assim, meu Deus, eu vinha no ônibus, eu vinha cantando, A gente vinha fazendo louvor vinha dentro fazendo do aquele ônibus. louvor, a música que marcou aquele momento. Ah, como é bom sentir a doce paz e o amor que é suave Me me leva leva a sorrir. Meu Deus, eu cantava e aquilo ficava na cabeça, cantando, saía. Quanta coisa boa, né? Eu lembro de uma música que eu também gostava demais. Eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Eu queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. quando ouço a sua voz. E Quando eu ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu vejo o Frei Gilson hoje, ele canta algumas dessas canções, né? E como ele traz Essa muita canção do vida. Shalom é? Não, essa música é uma banda, eu esqueci o nome dessa banda, mas ela é bem... Antiga. Não é do Shalom, não. Eu esqueci agora o nome Ela já da banda. tem uns 40 anos, essa música. Não é Mensageiros, É, não. não.
mas eu tinha um CD dessa banda e eu gostava demais dessa canção. Então, assim, essas canções que marcam o coração da gente, que vão. O padre Marcelo Rossi também gosta muito de cantar assim, essas músicas, como você E fala, mais banca quando ele antigas. gravar ao vivo com aquela multidão de 100 mil pessoas. Então, assim, coloca a música no grupo de oração, mas não canta só o que você canta só, canta o que o povo canta, o que o povo gosta de cantar, Músicas de simples, rezar, vai boas, né? ensinando, né? Isso é bom demais. Nós vamos encerrar o programa de hoje cantando a um coração que precisa ser mudado, a um coração que precisa ser restaurado. E essa música também é do Antônio, né? Então eu quero agradecer a você que nos assiste nessa tarde, você que vai nos assistir durante outros dias, você que tem, de fato, gostado do programa, você que onde me encontra diz, olha, está me ajudando tanto na minha vida de oração, né? E isso é gratificante. É gratificante ouvir as pessoas falarem essas histórias, né? Dar um testemunho, porque Deus vai se utilizando de pequenas e grandes coisas, né? Então eu quero aproveitar esse final para deixar um abraço e um beijo para os meus filhos, para a Júlia, para o Matheus, um abraço para minha esposa Túlia, um beijo também, dizer que eu amo muito vocês, No e seu dedico grupo de oração, tudo para né? vocês. E quero também mandar um grande abraço para todos os meus irmãos do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, que no dia 8 próximo de novembro nós vamos celebrar 30 anos de grupo de oração. Nós vamos fazer um momento festivo, vai ser na praça. Nós vamos ter a banda Vida lá animando, fazendo um momento de louvor. Vai ser um momento maravilhoso. Você que dia? Dia 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro, um sábado, lá na Praça do Bela Vista. Nós vamos ter a banda Vida, nós vamos ter a missa. Vai ser um momento assim maravilhoso. E você que está nos escutando, pode participar conosco, vá lá rezar, louvar, cantar. Que vai ser bom na demais. Praça, né? Na Praça do Bela Vista. Já fui vários eventos lá na praça. Nós vamos ficar de pé para cantar essa canção. Pedir da cura do nosso coração. Desejando a você uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de saúde. E não esqueça de participar de um grupo de oração, né, Antônio? Isso. Há um coração que precisa ser mudado. Há um coração que precisa ser restaurado. Precisa voltar, precisa de Deus. Há um coração que precisa de paz. Há um coração que precisa de amor, precisa voltar, precisa de Deus. Este coração é o meu coração precisa voltar, precisa de Deus. Este coração é o meu coração precisa de paz, precisa de Deus. Este coração é o meu coração precisa voltar, precisa de Deus. Não tem como não dedicar o programa de hoje ao Luz do Mundo, né? Abraço a todos os meus irmãos do Luz do Mundo. A sua família, porque o grupo de oração também teve casa lá na sua casa, Isso. né? A casa de oração do grupo Luz do Mundo foi também lá na casa do Antônio, né? Como nós Tem tínhamos toda uma muitas reuniões história, no né? comecinho, nós tínhamos muitas reuniões e às vezes na igreja não dava para fazer, e aí íamos lá para casa, ficávamos no quintal, aí meu pai e minha mãe fizeram
quartinho assim, acho que do tamanho do casa estúdio de aqui, oração, né? uma casa de oração, e lá acontecia núcleo, perseverança, momentos de oração. Foi lá que, inclusive, essa música Como Não Te Louvar, numa reunião do núcleo, do grupo de oração, nós estávamos cantando aí, como não te louvar, como não te agradecer, eu fui botando os acordes, daqui a pouco surgiu a música, fomos cantando aí, depois eu fui terminando a música. Então, assim, Coisa eu boa, também né? um beijo para minha mãe, para os meus irmãos, para toda a minha família, para o Luz do Mundo. Obrigado, Antônio. Deus lhe abençoe. Programa musical na TV Capital, Acordes Pra para Jesus. Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Como não te louvar? Vamos terminar. Como não te louvar, como não te adorar, se és tão grande assim. Como não te louvar, como não te adorar, se nos amas tanto assim. És nosso Deus, nossa força, nosso refúgio. Em ti temos tudo, a alegria. Como não te louvar? Como não te louvar?